Olha, afastados desde que o PT decidiu pela candidatura do secretário Carlos Eduardo Xavier à sucessão estadual no próximo ano, o senador Jean Paul Prats e a governadora Fátima Bezerra ainda mantêm ali uma janela aberta que pode reaproximar eles dois para o próximo ano. Jean Paul e Fátima trocaram afagos e conversas de pé de ouvido, aquelas conversinhas que um puxa o outro para o cantinho, em um evento que foi realizado no IDEMA, há poucos dias para marcar o Dia Nacional de Luta da Desertificação. E segundo quem estava por perto, a gente traz esses bastidores para vocês, está inclusive no blog da Hora H, a conversa entre eles foi bastante cordial. E já na saída do evento, o ex-senador respondeu: "Vamos sim, só marcar." Então eles estão com uma porta aberta para o diálogo. Jean Paul Prats, minha gente, a nível de informação, está de saída do PT. Ele praticamente saíram com ele, né? Saíram com ele do partido porque foi o próprio PT que desestabilizou a permanência dele à frente da Petrobras. E aí um partido que ele pode migrar é o Partido Verde, o PV. E o PV tradicionalmente faz parte das alianças que o Partido dos Trabalhadores faz nas eleições locais. Está na federação com o PT ainda, né? São 4 anos de federação, não sei se será renovada, provavelmente sim, mas com todo respeito, parece que Jean Paul Prats está naquela relação abusiva, né? Porque depois do que foi feito com ele colocaram ele no óleo quente, queimaram de todo jeito. Não teve uma postagem de solidariedade a Jean Paul Prats quando ele foi demitido da Petrobras da forma que foi. Ninguém fez, a não ser a oposição. A oposição criticou a destituição de Jean Paul Prats. O que as postagens do PT tiveram, dos parlamentares do PT tiveram, foi muito mais obrigado, Jean Paul Prats, por sua participação, mas ninguém ficou revoltado com a forma com que ele foi fritado e demitido da Petrobras. E depois disso, diversas declarações do próprio Jean Paul Prats, que foi impedido de ser candidato a senador, que sequer foi ouvido na discussão sobre a sucessão estadual, que também não teve nenhum tipo de participação na eleição municipal. Jean Paul Prats é um apêndice inflamado dentro do PT. Ele lá está sendo expurgado totalmente. Mas, Júlio, será que não já tem um antibiótico aí agindo? Tem uma apendicite que tem que ser feita. E ele aparentemente demonstrou estar triste nas declarações que ele deu. Ele deu uma sequência de entrevistas em todas as rádios. Decepcionado, né? Eu concordo, Liz. E com toda razão ele deveria estar decepcionado. Mas aí ele vem, a governadora conversa com ele. Eu não acredito que Jean Paul Prats vá querer e dizer: "Eu não vou conversar com você, governadora." Mas é lógico que é muito improvável que Jean Paul Prats caminhe ao lado da governadora em uma eleição para 2026, a não ser que ele tenha a memória muito fraca e esqueça tudo que aconteceu. Meu caro Júlio Pinheiro, político tem memória? Tem memória de peixe. Júlio Pinheiro, não tem. E aí, se for da conveniência, como sempre acontece com o PT, aí que a memória é apagada rapidamente. Mas o PT faz alianças quando tem conveniência. A gente assistiu isso com o próprio Carlos Eduardo, assistimos com Walter Alves. Foi conveniente para o PT naqueles 2 momentos ter aquelas alianças pontuais. E isso está se repetindo, inclusive, nessa transição de Fátima para Walter Alves. A gente está assistindo o governo do PT abrir espaços para o MDB 6 meses antes de uma eleição, minha gente. Isso é uma roda grande dentro da pequena, né? E a gente vem assistindo porque é conveniente para o PT fazer essas concessões agora, porque tem uma candidata aí ao Senado e que precisa do apoio de quem vai estar sentado na cadeira de governador. A governadora jamais iria fechar uma porta para o MDB, dependendo dele em gênero, número e grau. Então, no caso de Jean Paul Prats, onde é que cabe Jean Paul Prats nas eleições do ano que vem, Júlio Pinheiro? Em casa. Cabe muito bem lá sentado com assistindo o horário eleitoral. Vice de Carlos Eduardo Xavier. A chance é a mesma que eu tenho de voar. Jean Paul Prats pode ser um companheiro de chapa para a governadora Fátima Bezerra, que nesse momento enfrenta algumas dificuldades. Inclusive, agora, claro, se o MDB abrir espaço, porque o MDB quer indicar a vice de Fátima, o MDB quer indicar o candidato ao Senado, então tem que haver uma abertura também aí para Jean Paul Prats ocupar o espaço. Jean Paul, ele chegou com muito gás. Muito gás. Ele mas tá o fato dele ter sido presidente gente. da Petrobras mostra um total alinhamento com o presidente Lula. Ele teve um alinhamento, né? Tem mas a forma que ele foi demitido com o setor produtivo desse país. Sim. Então ele chega com combustível. A gente não pode desprezar um candidato, um companheiro de chapa que tenha combustível, como Jean Paul Prats. Ele tem muito combustível. Então, se for conveniente para Fátima,
Memória, apaga-se. Não, para Fátima é É conveniente. aquela borrachinha, minha neta tem um livrinho que ela pinta e depois apaga na mesma hora. É daquele jeito. Não, mas acontece que para Fátima é lógico que é conveniente é melhor ter um aliado do que um adversário. É lógico, mas a forma com que Jean Paul Prats foi tratado desde sempre, ele foi tratado como adversário. Jean e nesse Paul momento Prats é pode puro ser oportunismo. companheiro de chapa ou tá do lado do grupo de Rogério Stevenson? Teria Sim ou não? muito mais sentido, eu acredito que sim. Eu acredito que, não que ele vá ter um papel de destaque dentro desse grupo. Eu acredito que não. Eu acredito que ele pode seguir, inclusive, numa eventual terceira via com Alisson. Sim. E ter um espaço maior. Mas acontece que ele não é mal visto pela direita aqui no Rio Grande do Norte. Até porque Jean Paul Prats, você pode falar o que for, mas ele não tem uma cara de ser esquerdista, não, né? Mas não ele indo para o nem PV, atitudes. ele ainda continua com um alinhamento com o governo Fátima, né? De Claro, qualquer forma. com o governo, na verdade, no plano nacional, né? Ele Sim, indo pro PV, que com o PV também é um puxadinho do PT, nacionalmente falando, sim. né? E, inclusive, está na federação. Mas acontece que Jean Paul Prats, ele foi totalmente humilhado por é Não verdade. seguraram a mão dele. E aquilo- lavaram as mãos, melhor dizendo. Não, Fizeram- Pilatos foi fraco é. perto do que fizeram com ele. E o pior de tudo isso é que Jean Paul Prats, nesse momento, Fátima faz um pequeno aceno e Jean Paul Prats parece que, eu não sei se isso foi somente para as redes sociais, parece que não, tudo bem, eu vou estar ao seu lado. Eu acho... Não, ele não disse que vai estar ao seu lado. Não disse, ele não aparentou disse, né? que Quem estava aberto quem a presenciou conversar. a conversa... Não, quando eu falo Ele- não foi no sentido literal. Ele demonstra que está aberto para uma conversa com esse lado. Mas é uma pena para ele, porque o que foi feito com ele era para ele ter uma reação de mais hombridade, inclusive de mais, eu não vou falar agressividade, mas era para realmente botar a boca no trombone, como ele botou há algum tempo atrás, e agora já esqueceu. Eu não esqueci não, que Jean Paul Prats disse. Juro, Pedro, você não é político. Pois e é. em relação ao antibiótico, o ouvinte, né, o David colabora, o nosso amigo jornalista que fica ali do outro lado, só ouvindo o nosso jornal, ele diz o seguinte, o David Freire: Virgínia, tem antibiótico que vira placebo. Quer dizer, você pensa que está tomando antibiótico, é um placebo. Ele se entende bem de farmácia. Pois é, né? minha gente. Não faz efeito nenhum, né? Bom, estamos de olho, viu? São É. as movimentações aí E segundo- para as eleições. E segundo aqui o Carlos Fujiwara, viu? Lá direto de Cacimba de dentro, ele diz, rapaz, Jean Paul Prats é igual uma coca de 3 litros. O gás acaba antes da metade. Gente. O ouvinte está me dizendo o seguinte, na inauguração de Oiticica, JPP, que é Jean Paul Jean Paul Prats, Prats. adorei a sigla, viu, minha cara ouvinte. Ele estava no meio do povo e nem foi citado pelo Nem- locutor. Ele foi como bater numa ex-presidente cidade da no interior Petrobras para e nem inaugurar como um poço, ex-senador. gente, em Ela tá plena fazendo essa chuva. observação. Então, assim... E disse que naquele dia até Garibaldi subiu no palanque. E nem Pois é, citaram não, meu JPP. então, Jean Paul assim- Prats, alguém deu um abraço em Jean Paul Prats e diga, você gente. não precisa disso. É Se verdade, valorize, sai é dessa verdade. relação abusiva. Tá faltando um pouquinho de valorização mesmo. Nas redes sociais, a gente relembra também nosso ouvinte aqui que ele foi até, se eu não me engano, foi o Ipanema, inaugurar um poço. Era uma chuva torrencial e ele lá publicando nas redes com guarda-chuva que eu estou aqui, entendeu? Ele Tentando tá fazendo- resgatar os seus redutos políticos. Até porque ele destinou emendas enquanto era senador, né? E quem destina emendas e quando esses investimentos chegam às cidades, eles vão lá fazer assinatura ao lado do prefeito. Pois Eu já é. vi em quadras, em áreas esportivas que ele destinou Lá em Currais recursos, Novos, né? né? Então ele está assinando o que ele entregou, Mas né? agora vamos só falar rapidinho sobre isso Bora aqui. lá. Jean Paul Prats não tem voto nem de pesar, pessoal. Ele nunca foi eleito pra nada. Ele era suplente de Fátima. Ele na eleição para prefeito de Natal teve quase nada também. Não fez nem código. Então, a gente tá falando de Jean Paul Prats porque nacionalmente falando, ele foi uma figura muito importante e regionalmente E outra também. coisa, Mas mesmo sem potencial voto de eleitoral pesar, ele sentou na cadeira de presidente Senta. da maior estatal do Exato. país, que é a Petrobras, Ele foi senador né? e foi o melhor senador do Rio Grande do Norte naquele bom, momento. E ele é um dos melhores técnicos nessa área também. Sim. Só que ele estava no Mas tem que- partido errado, na hora errada, que ninguém fez nada por ele. E ele passou de flash pela presidência da Petrobras. E eu quero saber quem é que vai colocar o número de Jean Paul Prats na urna. Então a gente tá falando dele como um quadro técnico muito importante, mas politicamente de um potencial não tão grande. Nós ainda vamos repercutir muita política na